Todos, feliz domingo de Páscoa para todo mundo. Eu não preparei uma palavra especial para o dia da Páscoa, vou dar continuidade na nossa série, porque nós temos celebrado a ressurreição de Cristo todos os domingos aqui. Todos os domingos de manhã nós temos celebrado aí, semana após semana, domingo após domingo, a ressurreição de Cristo. Isso tem sido muito bom. E, infelizmente, algumas igrejas só celebram a ressurreição de Cristo no domingo de Páscoa, ou só pregam o Evangelho no domingo de Páscoa. E todos os outros domingos, eles pregam alguma coisa diferente do Evangelho. Então, nós temos... A ressurreição de Cristo tem sido o motivo da gente estar aqui domingo após domingo, celebrando, adorando, aprendendo, e acredito que assim nós iremos continuar. Então eu vou dar continuidade à nossa série aqui nos 10 mandamentos, que está em Êxodo capítulo 20, né? Nós temos estudado os 10 mandamentos e aprendido como que eles se aplicam de forma prática para as nossas vidas aqui no século 21. E isso tem sido de muito proveito para a gente nos últimos domingos. Êxodo capítulo 20, nós estamos já no 7º mandamento. Êxodo capítulo 20, mas eu vou ler desde o verso 1, que diz assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. E até aqui a palavra do Senhor. Pai, nós te louvamos e agradecemos a Ti pela Tua palavra. Nós te louvamos pelo dia de hoje, o dia de domingo, o dia do Senhor, o dia em que nós celebramos também a Tua ressurreição. Não só no dia de hoje, mas especialmente e enfaticamente também no dia de hoje. Obrigado pela Tua ressurreição, que é o motivo da nossa fé. Obrigado pela Tua ressurreição, que é a justiça de Cristo por meio da graça imputada a nós. Nós somos gratos a Ti, nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Então nós estamos no 7º mandamento. Nós lemos aqui no verso 14, aonde diz: não adulterarás. Esse mandamento é o que nós vamos aprender e estudar no dia de hoje. É um assunto espinhoso, é um assunto delicado, é um assunto difícil. Não é fácil, não é qualquer pastor que vai escolher
pregar aleatoriamente sobre esse mandamento, mas é a palavra do Senhor. É a palavra que o próprio Deus escreveu nas tábuas e Ele tem algo a nos ensinar com estas palavras, com estes mandamentos. Então, nós estamos aqui hoje para estudar o 7º mandamento. Eu fui recentemente convidado pelo meu primo para ministrar no casamento dele, que vai acontecer em julho. E falar sobre casamento é um desafio gigantesco, um desafio enorme, não é? Vai ser o primeiro casamento que eu irei celebrar. E eu já estou com frio na barriga antecipadamente para falar sobre casamento diante de diante de centenas de convidados. E aí eu propus aos noivos, que é o meu primo e a noiva dele, da gente fazer alguns encontros, se encontrar, eu e a Bruna encontrarmos com eles, algumas semanalmente, para transmitirmos para eles alguma coisa ali sobre casamento, algo que seja proveitoso sobre casamento, uma espécie de discipulado de noivos ou de curso de noivos, que é costume nas igrejas por aí. E eles aceitaram. Mas aí depois do convite, eu fiquei assim, meu Deus, o que eu vou falar sobre casamento? Porque eu vou completar 8 anos de casamento em setembro, então é um casamento bastante jovem o meu ainda, né? Então, assim, o que eu tenho para falar sobre casamento com 7 anos de casado? O pastor William já tem mais de 33. Então, o pastor William tem muito mais para falar sobre casamento do que eu. E aí eu fiquei matutando sobre isso. Mas o Senhor... Mas o Senhor me ensinou que mais importante do que as experiências que eu vivi no meu casamento e que o pastor William viveu nos 33 anos de casamento dele, mais importante do que isso é o que o Senhor ensina sobre o casamento. E é isso que eu vou tentar transmitir ali para o meu primo. O que o Senhor ensina sobre o casamento? O que Jesus ensina sobre casamento, né? E é isso que nós vamos tentar aprender no dia de hoje, porque o mandamento não adulterarás vai transmitir para o povo de Deus a preocupação do Senhor. Ela vai expressar a preocupação de Deus sobre o cuidado com o casamento e com a família. Se você bem se lembra, o contexto dos 10 mandamentos é que Deus havia liberto o povo do Egito de 400 anos de escravidão e os havia conduzido para uma salvação. E aí esse povo que foi salvo, então, que já não conhecia tanto Deus, porque havia escutado dos seus antepassados acerca do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, mas esse Deus não era tão pessoal para aquele povo do Egito. E Deus, ao libertar aquele povo, chama Moisés e fala: eu quero ser o Deus desse povo, e esse povo será, né, o meu povo. Estes homens serão o meu povo e eu serei o Deus deles. Então eu preciso ensiná-los como eles viverão a partir desse momento em que eles foram salvos, como que eles viverão na nova terra que eu irei dar para eles, aonde eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. E os 10 mandamentos são exatamente isso, a maneira que Deus quer que este povo que foi salvo viva, como que Deus quer que esse povo que foi salvo tenha a sua vida, como que eles vão se portar diante de Deus e diante dos outros. E neste mandamento, no 7º mandamento especificamente, Deus está querendo transmitir, Deus está querendo expressar para o povo que foi salvo, para o seu povo, a sua preocupação com relação ao casamento, o seu cuidado com relação ao casamento e à família, aquelas famílias que foram salvas. Essa é a preocupação de Deus no 7º mandamento, quando ele diz: não adulterarás. Bom, é muito interessante, meus irmãos, porque são reduzidos. 10 mandamentos são muito
são pouquíssimos mandamentos, né? Nós temos visto que eles têm muito mais aplicações do que 10. Mas é interessante que dentre 10 mandamentos que Deus decidiu colocar, um deles vai expressar o seu cuidado com o casamento. É muito interessante que dentre esses 10 ele poderia colocar outras coisas que ele achava mais importante, mas dentre os 10, uma das coisas mais importantes que Deus acha que aos olhos de Deus é importante para o seu povo é o casamento, é o cuidado, é a preservação do casamento e da família. Então Deus, ele vai amar o casamento, Deus vai se importar com o casamento, e mais importante, Deus quer que o casamento seja algo feliz. Deus quer que nós sejamos felizes no casamento. Isso é algo muito importante, porque para muitos o casamento tem sido ou é sinônimo de sofrimento. Para muitos o casamento é sinônimo de algo doloroso, algo penoso. É uma cruz que eu vou ter que carregar na minha vida. Para muitos o casamento é isso. Eu não quero abrir mão da minha felicidade, por isso eu não vou casar agora. Mas não é assim. Não foi assim que Deus quis, não foi assim que Deus fez o casamento. Na verdade, Deus fez o casamento para nós sermos felizes. Eu vou ler um trecho aqui de Eclesiastes, capítulo 9, verso 9, aonde Deus vai expressar como Ele quer que seja o casamento para o seu povo. Eclesiastes 9:9 diz assim: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do céu, porque essa é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Em outra tradução diz: aproveita a vida com a mulher que você ama todos os dias dessa vida fugaz que Deus te deu debaixo do sol. Então esse é o desejo de Deus para o casamento. O desejo de Deus para o casamento é que as pessoas sejam felizes no casamento. Em outras traduções vai dizer: goza a vida com a mulher da tua mocidade, ou seja, aquela mulher que você casou quando era jovem e que você vai carregar pelo resto da sua vida. De maneira que a felicidade no casamento está em permanecer, está em atravessar as dificuldades e gozar a vida e aproveitar a vida e ser feliz com essa mulher todos os dias dessa vida fugaz, dessa vida passageira que Deus nos deu debaixo do sol. De maneira que a felicidade está em chegar de cabelo branco na idade do pastor Aderson, que pregou aqui semana passada, aos 86 anos, com cabelinhos todos brancos, mas com a mesma mulher. E nisso está a felicidade do casamento, em permanecer, em atravessar a dificuldade, porque quando atravessamos a dificuldade, encontramos felicidade. E esse é o ciclo: dificuldades, atravessa as dificuldades e ali encontrará felicidade. Deus quer que os casamentos sejam felizes. O casamento não é um sacrifício penoso, o casamento não é algo que nós temos, não é uma cruz que devemos carregar, mas é uma bênção que deve ser motivo de felicidade para o povo de Deus. É assim que Deus enxerga o casamento. Mas acontece, meus irmãos, que o casamento é um relacionamento humano. E pelo fato de ser um relacionamento humano, o casamento não é absoluto. E nenhum outro relacionamento humano é absoluto. Nem o relacionamento entre homem e mulher é absoluto. Nem o relacionamento entre pai e filho é absoluto. Todos os relacionamentos humanos, eles podem ser quebrados, porque nós somos humanos. E os relacionamentos são quebrados
porque nós os quebramos, porque nós somos humanos, nós somos falhos, nós somos pecadores, e por isso os relacionamentos entre pessoas podem ser quebrados por causa das nossas falhas. Não foi feito para ser assim, mas é assim, infelizmente, porque nós somos humanos e falhos. Então o casamento, ele também pode ser quebrado por causa dos nossos pecados, por causa das nossas falhas. Com o casamento não é diferente. Os relacionamentos humanos, eles não são absolutos, porque eles são entre humanos. O único relacionamento que é absoluto é o relacionamento que nós temos com Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Porque aí não é o relacionamento entre duas pessoas falhas e pecadoras. É o relacionamento entre um Deus santo e bom com um humano falho e pecador. E embora a gente quebre e tente quebrar esse relacionamento durante toda a nossa vida, Deus, que é bom e santo, mantém esse relacionamento absoluto. Mas o casamento, infelizmente, não é assim. O casamento é entre duas pessoas falhas e pecadoras. Bom, pelo fato do casamento ser um relacionamento entre dois humanos e ele ser um relacionamento que é passível de ser quebrado, Deus vai expressar sua preocupação com isso e vai trazer o 7º mandamento, onde ele diz: não matarás. Sabe, meus irmãos, os relacionamentos humanos, eles podem ser quebrados, porque eles são condicionais. Diferente do relacionamento entre nós e Deus, que não é condicional. Na verdade, a condição, Cristo já satisfez. É por isso que esse relacionamento, essa aliança, ela não é quebrada. Porque Cristo já satisfez todos os pré-requisitos para o nosso relacionamento com Deus. Mas a nossa relação com o nosso cônjuge, ela tem pré-requisitos. Para que ela não quebre, ela precisa estar debaixo de uma condição. Ela é condicional. E a condição para o casamento se manter, a condição para o casamento ser preservado, é a condição da fidelidade. O casamento está atrelado à fidelidade. Não tem como ser diferente. É por isso que Deus vai dizer para o seu povo: não adulterarás. A sua preocupação com o casamento do seu povo, daquele povo que ele separou para si, que ele chamou para ser seu, a preocupação com aquelas famílias que ele havia tirado do Egito, estão expressas nessas palavras, porque o casamento está atrelado à fidelidade. A condição para o casamento é a fidelidade. Por isso Deus diz: não adulterarás. Ora, mas diante de tantas proibições, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não isso, não aquilo, você pode até parar e pensar assim: Deus é um proibicionista. Eu não gosto desse Deus porque ele só diz não, não, não e não. Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, eu não posso. Eu estou diante de um Deus proibicionista. Talvez seja esse o seu pensamento nessa manhã. Mas não é isso. Deus não é um proibicionista insensível, insensato. Se você for parar para analisar, se você for parar para pensar, tudo o que Deus proíbe é para o nosso bem. Tudo o que Deus proíbe é para o bem daquele povo que ele havia salvo, que ele havia liberto do Egito. Tudo o que Deus proíbe é para o nosso bem e para o bem do outro. E com esse mandamento não é diferente. Quando Deus diz para o seu povo: não adulterarás, Ele não está proibindo a infidelidade porque Ele é insensível, porque Ele não se compadece das nossas fraquezas, nada disso.
Deus está proibindo isso daqui, porque é para o nosso bem e para o bem dos outros. E Jesus, preocupado com o casamento, preocupado com as distorções feitas sobre este mandamento, ele vai expressar a sua preocupação lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, aonde Jesus está desfazendo as heresias dos fariseus, aonde Jesus está desfazendo a má interpretação dos fariseus, que os fariseus tinham acerca da lei. É isso que Jesus está fazendo no Sermão do Monte. E um dos mandamentos que Jesus explica, esmiuça e explica para os seus discípulos e para aquela multidão que o ouvia, é o 7º mandamento. Está registrado em Mateus capítulo 5, a partir do verso 27, aonde ele diz: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Então, Jesus aqui cita o 7º mandamento. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. E agora ele vai interpretar e aplicar o 7º mandamento. E ele diz: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar... Desculpa, eu ainda estou com um resquício de gripe. E ele diz: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o diante de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Então Jesus está interpretando o 7º mandamento, e perceba, Jesus está mostrando aqui que todos estão transgredindo esse mandamento, porque Jesus vai mostrar que o adultério não é apenas quando nós consumamos o ato com outra pessoa diferente do nosso cônjuge, mas ele vai mostrar que na nossa mente nós adulteramos, e por isso todos estão cerrados debaixo do pecado. Mas eu vou falar sobre isso mais tarde. Eu vou continuar aqui o que Jesus aplicando este mandamento. E aí, no verso 31 ele diz: também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações ilícitas, ou seja, adultério, a expõe e torna-se adúltera. Aquele que casar com a repudiada comete adultério. Por que que Jesus está explicando o 7º mandamento e desfazendo as heresias aqui dos fariseus? Porque os fariseus, meus irmãos, eles estavam desobedecendo a lei, dizendo que estavam obedecendo. A verdade é que os fariseus não queriam ficar apenas com uma mulher. Então eles casavam, separavam, casavam com outra, separavam, casavam com outra, separavam, casavam com outra, e passavam a sua vida experimentando outras mulheres. Essa é a verdade. E não é diferente o que os fariseus faziam com o que nós queremos fazer hoje no século 21. É por isso que Jesus vai explicar o 7º mandamento. E embora ele vá colocar todo mundo debaixo da transgressão do 7º mandamento, dizendo que se nós pensarmos qualquer coisa impura, se nós olharmos para uma mulher com pensamentos impuros, nós já adulteramos ali com ela no nosso coração. Isso coloca todos debaixo desse pecado. Mas Jesus vai aplicar ainda mais sobre o mandamento não adulterarás. Ele vai dizer sobre o divórcio, que é também uma maneira de transgredir o 7º mandamento. E ele vai dizer: olha, qualquer um que se separar, qualquer um que se divorciar da sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, torna essa mulher adúltera, e aquele que se casar com ela também está
cometendo o adultério. Por que que Jesus está dizendo isso? Porque Deus quer que nós sejamos felizes no casamento. E se nós, na primeira dificuldade, ou na segunda, ou na terceira, ou na 10ª, não lutarmos para atravessarmos essa dificuldade com a mulher da nossa mocidade, com o marido da nossa mocidade, e desistirmos do casamento, porque nós não conseguimos mais ser felizes ali naquela relação, e buscamos outro, na tentativa de sermos felizes, nós também não seremos felizes ali. Aí a gente termina e busca outro na tentativa de encontrar a felicidade, e a nossa vida vai viver nesse ciclo de separa, casa, separa e casa. Por isso Deus coloca um freio nisso e Ele fala: não adulterem, e permaneçam com a mulher da sua mocidade, porque vocês serão felizes nessa vida passageira que o Senhor te deu debaixo do sol. Sabe, meus irmãos, a felicidade não está em trocar do cônjuge e encontrar outro. A felicidade não está em encontrar outra pessoa que nos faça feliz. A felicidade está em atravessar as dificuldades do matrimônio. E logo após essas dificuldades, o Senhor tem para nós felicidade. O Senhor tem para nós alegria. O Senhor tem para nós gozo no matrimônio. Mas nós só podemos experimentar essa alegria no decorrer das nossas vidas se nós permanecermos com o nosso cônjuge atravessando as dificuldades. Olha, eu não estou dizendo aqui que o crente não pode separar em hipótese alguma, porque algumas igrejas vão dizer que o crente não pode separar em hipótese alguma. Ah, o cara está batendo na mulher e aí você tem que aguentar isso. Não, não é isso que Jesus ensina. Jesus estabelece cláusulas para o divórcio, para que o divórcio não seja banalizado. E uma das cláusulas é a infidelidade. A cláusula que ele estabelece aqui para o divórcio é justamente a transgressão do 7º mandamento. Então Deus dá o direito para aquele que foi traído de se separar. Mas a infelicidade não é uma cláusula que Deus permita o divórcio. Porque nós, se assim fosse, meus irmãos, nós casaríamos com muitas mulheres no decorrer da nossa vida, em busca da felicidade. Porque nós somos inconstantes. Porque a nossa vida é de altos e baixos. E se a felicidade fosse uma cláusula que permitisse o divórcio, no caso a infelicidade, não haveria casamento. Então, as igrejas que não permitem o divórcio em qualquer possibilidade que seja, elas não estão ensinando o que Jesus ensinou. O que Jesus ensinou é que é direito da vítima se divorciar em caso de divórcio. Caso de adultério, desculpa. Tem algumas outras cláusulas. Paulo vai falar sobre o abandono. Jesus vai dizer que todo aquele que abandonar mulher, filho, casa em meu nome, ou seja, ele coloca aí uma condição. Se o seu cônjuge não aceita que você siga ao Senhor, você vai escolher o Senhor. Então há algumas condições para o divórcio. Não é que Deus simplesmente quer que você permaneça casado com uma pessoa que te trai o tempo inteiro, que não demonstra arrependimento. É um direito da vítima, o divórcio. Mas é por isso também que Deus estabelece esse mandamento e diz: não adulterarás, porque o casamento está vinculado à fidelidade. Agora perceba, o direito ao divórcio, no caso da fidelidade,
não é uma ordem. Deus não diz separe em caso de adultério. Ele dá o direito. Mas é muito bom quando o cônjuge se arrepende e quando o outro cônjuge, que é a vítima, perdoa, e aí eles conseguem seguir e encontram felicidade no casamento. Mas é importante nós entendermos que o Senhor se preocupa com o casamento. E o 7º mandamento vai expressar essa preocupação de Deus. O divórcio e adultério não são as únicas maneiras de violar o 7º mandamento. Usando novamente o catecismo de Westminster, eu gostaria de citar aqui algumas formas que nós transgredimos o mandamento. Voltando às palavras de Jesus, quando ele diz: qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério. Isso quer dizer que no fim das contas, eu já cometi adultério. Eu cometi adultério. Eu já olhei para outras mulheres e já as desejei no meu coração. Tenho certeza que não sou a única pessoa que fez isso aqui. O que coloca-nos na mesma condição dos outros mandamentos. Se você parar para olhar, todas as vezes que eu venho pregando aqui sobre os 10 mandamentos, não tem nenhum mandamento que eu e você tenhamos escapado. Não tem nenhum dos mandamentos que eu e você tenhamos cumprido à risca 100%. E com esse mandamento não é diferente. A diferença de quem adultera no coração ao olhar de forma lasciva para uma mulher ou para um homem, daquele que de fato consuma o adultério, não está na gravidade do pecado diante de Deus, porque ambos são graves diante de Deus e por si só já trariam condenação sobre nós. A diferença está na consequência em si desse pecado, né? Quando nós consumamos o adultério, ele dá o direito ao nosso cônjuge de se divorciar da gente. Mas eu quero fazer algumas outras formas de transgressão do 7º mandamento, para que nós saiamos daqui hoje de manhã convictos de que esse mandamento também foi transgredido, mesmo que você nunca tenha casado na sua vida. E alguns dos pecados que são transgressão do 7º mandamento são o seguinte: a fornicação, imaginações, pensamentos, propósitos, afetos impuros, pornografia, falas torpes, ou ouvir essas falas torpes e ficar, permanecer ouvindo aquilo, olhares lascivos, vestuário sem modéstia, a demora indevida para casar, poligamia, a arte sensual ou sexual, como cânticos, livros, gravuras, filmes, séries, danças, espetáculos, ou qualquer que seja, que possa trazer para nós pensamentos lascivos e impuros, e que nós, de alguma maneira, vamos desejar outras pessoas ao apreciar aquela arte. Todas as demais provocações à impureza ou atos de impureza, quer em nós mesmos, quer nos outros.
Sabe, meus irmãos? Então, a transgressão do sétimo mandamento não é algo exclusivo para os casais, para aquelas pessoas que se casaram. Mas eu, você e qualquer outra pessoa que em algum momento das nossas vidas falamos sacanagem, ou ouvimos sacanagem e gostamos de ouvir aquilo, ou mesmo compartilhamos no WhatsApp coisas do tipo e do gênero, ou olhamos para alguma pessoa de uma forma lasciva, ou nos vestimos de uma maneira que em nosso coração nós queríamos que outras pessoas nos desejassem, ou nós enrolamos ali o nosso namorado e ficamos anos e anos protelando para nos casar, ou assistiu aquela série, filme, espetáculo, ou leu aquele livro, ou aquela música, ou escutou aquela música, ou cantou, e essa música, ou filme, ou série, ou livro, provocou em nós pensamentos impuros, desejos lascivos com outras pessoas que não sejam o nosso cônjuge, nós transgredimos o sétimo mandamento. De maneira que nenhum de nós pode olhar para alguém que traiu o seu cônjuge com um olhar superior. De maneira que nós não podemos condenar alguém que traiu o seu cônjuge como se fosse uma pessoa mais pecadora do que nós. Porque eu e você, em algum momento das nossas vidas, também transgredimos o sétimo mandamento. Seja em pensamento, seja em olhar, seja em desejos. A verdade é que todos os seres humanos, em algum momento das suas vidas, transgrediram também o sétimo mandamento. E por isso se tornaram adúlteros também. Essa é a verdade. A diferença de quem consumou o adultério para quem apenas desejou o adultério é a consequência. É que o ato consumado traz consequências mais danosas do que o ato pensado e no nosso coração e no nosso desejo. Essa é a única diferença. Mas diante de Deus, todos transgrediram o sétimo mandamento. O que nos faz, como todos os outros mandamentos que eu tenho pregado aqui domingo após domingo, o que nos faz perceber que se dependêssemos de nós, nós estaríamos condenados. Que se dependêssemos de manter os nossos pensamentos limpos, nós estaríamos condenados. Que se dependêssemos de desviar o nosso olhar do mal, nós estaríamos condenados. O que nos faz mais uma vez, como eu já disse no outro domingo, e no anterior, depender da justiça de Jesus. Porque se há um ser humano que não transgrediu o sétimo mandamento, esse é Jesus. Se há um ser humano que perdoou a sua noiva, que o traiu e que o continua traindo, esse é Jesus. Então isso nos faz correr para a justiça de Cristo, sabendo que nenhum dos 10 mandamentos nós fomos capazes de cumprir. E alguns solteiros talvez estavam com a expectativa, quando chegar no sétimo mandamento que diz não adulterarás, nesse daí eu vou escapar. Esse daí vai ser o único que eu vou poder bater no peito e dizer, eu nunca cometi esse pecado. Lê do engano. Todos os seres humanos, em algum momento das suas vidas, transgrediram também o sétimo mandamento e cometeram adultério em pensamento, em olhar, em desejo, ou consumando o ato.
o que faz de todos nós adúlteros. Mas é aí que a boa notícia, essa é a má, né? Todos nós somos adúlteros. Mas a boa é que Deus não nos enxerga dessa maneira. Porque quando Ele olha para nós, Ele enxerga o sangue do seu Filho, nos purificando de todo o pecado. De maneira que há perdão, salvação, justificação, tanto para o adúltero que consumou o ato, quanto para o adúltero restauração, tanto para mim quanto para você. De maneira que há perdão para mim quanto para você. A boa notícia é que a acusação por causa do adultério é uma das acusações que também foram rasgadas na cruz, quando Jesus Cristo morreu por causa de adúlteros, como eu e você. Essa é a boa notícia, de que eu não dependo do meu pensamento para ser salvo. Eu não dependo de manter a pureza dos meus olhares para ser salvo. Mas eu dependo sim da justiça de Cristo para ser salvo. Porque Ele já perdoou os meus adultérios. Essa é a boa notícia. E não é a única boa notícia. Além do perdão, Ele traz também restauração. Ele traz também justificação. De maneira que nós, pecadores, adúlteros, corruptos, temos também o Espírito Santo para nos ajudar a resistir à tentação que nasce nos nossos corações, a resistir os nossos desejos pecaminosos, a frear os nossos olhares lascivos. Nós temos o Espírito Santo que nos capacita a sermos o povo de Deus que não adultera o seu cônjuge, mas que luta contra isso por amor daquele que nos amou. De maneira que cumprir o 7º mandamento é igual cumprir os outros. E Paulo, eu vou terminar com as palavras aqui do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 13, não precisa abrir. Pois estes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Sabe, meus irmãos, embora existam coisas específicas para nós fazermos no 7º mandamento, que é resistir aos nossos desejos, aos nossos olhares, à nossa corrupção,
o cumprimento desse mandamento não é diferente dos outros. O cumprimento desse mandamento é que o amor pelo nosso cônjuge, o amor pelo próximo, é o cumprimento de toda a lei. De maneira que ser fiel é amar o próximo e qualquer outro. De maneira que preservar o meu casamento é amar o próximo, é amar o outro. De maneira que cumprir o sétimo, o oitavo, o sexto, é amar o próximo. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer. Por isso, se você é casado, resista às dificuldades. Deus quer que o seu casamento seja feliz. E para isso, você precisa vencer os desafios. O casamento não vai ser infelicidade e sacrifício e pesar, uma cruz que nós temos que carregar a vida inteira. Não vai ser. Ele só está sendo assim por causa do pecado seu e do seu cônjuge. Se você está vivendo uma vida infeliz no casamento, se arrependa, porque não é isso que Deus quer para você. O que Deus quer para você é que você seja feliz no casamento. E nós somos felizes no casamento quando nós perdoamos o nosso próximo, quando nós amamos o nosso próximo. Então, se ajuste com o seu cônjuge. Se ajuste. Sentem, conversem, vejam o que precisam melhorar. Orem, peçam ao Espírito Santo de Deus. Porque o casamento é uma relação de felicidade. Foi assim que Deus fez. É isso que Deus quer para aqueles que são casados. Ame o seu cônjuge como Cristo amou a sua igreja. Perdoe-o. Se conserte, porque Deus quer casamentos felizes. E para aqueles que não são casados, se arrependa dos seus olhares lascivos, dos seus desejos impuros. Para aqueles que são casados também. Falas torpes de grupos de WhatsApp, pornografias. Fuja dessas coisas. Se arrependa. O Espírito Santo de Deus que habita em você te capacita a fugir dessas coisas, da pornografia que tanto bate a nossa porta nos dias de hoje, por meio principalmente da internet e dos nossos celulares. Você que tem Instagram, que tem Facebook, fuja dos olhares lascivos, dos perfis que fazem você pecar, daqueles vídeos de mulheres dançando. Fuja disso. Se você não consegue, desinstale o aplicativo. A verdade é que nós não podemos viver nesse pecado, desejando e sendo lascivos, com desejos impuros, pensamentos pecaminosos. Isso precisa parar no meio do povo de Deus. O povo de Deus não é igual ao povo do mundo, o povo de Deus não é igual ao povo do Egito. O povo que Deus libertou do Egito é diferente do povo que ficou no Egito. E nós precisamos andar de forma diferente, viver de forma diferente. Cristo já nos perdoou, já nos justificou e está nos santificando por meio do seu Espírito Santo. Nós somos capazes de vivermos em um mundo caído e lascivo. Nós somos capazes de manter a nossa mente e os nossos olhos purificados por meio do Espírito Santo. Amém?